pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do Arquivo Especial. Eu sumi, eu assumo que eu sumi, né? O último episódio que eu soltei, se eu não me engano, foi o do Mussum. Se eu tiver me enganado, eu vou me corrigir na edição. Mas, gente, o que aconteceu? Olha, vai ser uma coisa diferente. Vocês devem estar vendo aí que agora tá aparecendo o Instagram do Arquivo Especial e o meu Twitter. Ai, mas virou X, mas para mim é Twitter. E o template que tá aqui do Twitter, vocês entenderam. O que aconteceu? Nos últimos tempos eu tive uma alta demanda na página do Arquivo Especial. Continuo postando todos os dias stories, reels, notícia e tudo mais. Sempre, né? Tá aparecendo aí na tela. Só que também eu passei a escrever threads no Twitter com curiosidades sobre teledramaturgia, sobre novelas. Uma extensão, né, de tudo que eu já faço aqui no YouTube e na página. E aí tá gerando uma grande demanda, inclusive muito obrigada a todo mundo, né, que me engajou lá no Twitter e que me engaja, que todo dia também deixo thread escrita pra postar lá. Ou seja, eu tô trabalhando demais na página e no Twitter. E aí eu dei um tempo do Arquivo Especial, mas a temporada não acabou. Eu tô aqui, não tô? Só que aí vai ser postada com uma frequência diferente esse resto da temporada. Por esses motivos mesmo, né? Sem mais enrolações, hoje vamos falar sobre Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, mais conhecido como Paulo Gracindo. Ele que foi um ator, radialista e apresentador de TV e eternamente conhecido pelo seu papel como Odorico Paraguaçu, o Bem Amado, que eu amo essa novela. Já falei em alguns outros vídeos sobre o Bem Amado e eu amo demais essa novela. E o Paulo Gracindo estava espetacular em O Bem Amado. Antes de contarmos a história do Paulo Gracindo, gostaria de pedir para vocês like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ir lá na página do Arquivo Especial, ver minhas threads no Twitter, que todos os dias eu posto. Não sei que dia que esse vídeo está indo ao ar, né? Estou gravando com um pouquinho de antecedência para mim ganhar tempo. Mas é isso. Solta a vinheta do Arquivo Especial e vamos falar sobre Paulo Gracindo. Gracindo nasceu no dia 16 de julho de 1911, no Rio de Janeiro. Ele era filho do ex-senador Demócrito Gracindo, que faleceu em 1928, e mudou-se ainda criança com a família para Maceió, em Alagoas, onde se formou em Direito e teve seu primeiro contato com o teatro amador. Já desde pequeno, ele tinha isso na cabeça de ser ator, ele gostava das artes, como eu sempre falo aqui, que a pessoa já desde pequeno já mostra para que veio. E eu vou explicar isso melhor, e o próprio Paulo Gracindo vai explicar, porque a gente sabe, né, que eu insiro entrevistas, as coisas aqui. O Paulo Gracindo, ele se considerava alagoano, devido ele ter ido morar em Alagoas logo criança, né? Ele foi viver lá ainda bebê, e ele sonhava em ser ator, mas tinha o pai como obstáculo, né? Tem uma história que é contada, ele teve um especial em homenagem a ele no Globo Repórter nos anos 80, uns 7 anos antes dele falecer. E lá ele conta que tinha um teatro, um cinema, né, onde ele morava, enorme, que a mãe dele chegou até se apresentar, que tem a história de que ele estreou no teatro dentro da barriga da mãe ainda, né? Que ela fez uma peça, alguma coisa assim, pelo que eu me lembre, e ele tava dentro da barriga da mãe ainda. Porém, assim, o pai dele ajudou na construção, como ele foi senador, mas ele ajudou na construção desse cinema, mas ele não queria que o filho pisasse num palco. Jamais, era uma coisa que ele não queria. E ele contava, o Paulo Gracindo contava que o pai dele falou: no dia que você subir nesse palco, eu te puxo pelo colarinho, te puxo aqui, né? Pelo paletó, na frente de todo mundo e te tiro de lá. Filho meu não vai fazer isso. E aí vai entrar em um trecho do próprio Paulo Gracindo contando isso. Ele chegou mesmo a me dizer uma vez: no dia que você subir esse palco, eu tiro você pela gola do paletó na frente do público. E aí o Paulo Gracindo respeitou a proibição do pai dele até a morte do pai. E aí aos 20 anos ele decidiu seguir a vida dele. Ele falou: bom, eu estava respeitando a proibição do meu pai enquanto ele estava vivo. Agora que ele já se foi, eu vou, né,
me criar aqui, né? Vou fazer o meu teatro que eu quero fazer. E aí ele se mudou pro Rio novamente, ele dormiu na rua, passou fome, e ele chegou a investir num namoro com a filha de um português para entrar no grupo de teatro de maior prestígio da época, o Teatro Ginástico Português, e adotou o nome artístico de Paulo Gracindo. E aqui o Paulo Gracindo também sempre falava que, pelo fato do nome dele chamar Pelópidas, né, que ninguém conseguia falar o nome dele, né, ele falou que o povo já chamou ele até de envelope, e tem até esse trecho aqui dele falando que aí ele decidiu mudar para Paulo Gracindo, porque ficou, né, fica bem mais fácil, né, mais pronunciado do que Pelópidas, né. Chamavam de Zé Lopes, de Petrópolis, e uma vez uma empregada me chamou de envelope. Então eu resolvi definitivamente tirar o Pelópidas e colocar um nome simples. Paulo Gracindo chegou a participar de várias companhias de teatro, como as de Alda Garrido, Procópio Ferreira, Elza Gomes e Dulcina de Moraes. Ele também foi locutor e apresentador de diversos programas musicais na época áurea do Rádio Nacional, como Noite de Estrelas e programa Paulo Gracindo. Ele também trabalhou como radioator, né, porque tinha as radionovelas e tudo mais, produtor, compositor e comediante. Um dos seus papéis mais famosos dessa época foi o de Alberto Limonta, na clássica trama de O Direito de Nascer. Sobre isso, também temos um trecho aqui, porque a gente faz nossas pesquisas. Quando teve esse especial também do Globo Repórter, eles revisitaram, tipo, a história dele, levaram ele em lugares, assim, que fez parte da história dele, como no trecho que foi exibido aí da história do teatro, que o pai dele não deixava. Ali ele gravou no próprio teatro, que o pai dele ajudou a construir, que falou que ele não ia pisar lá. E aqui chamaram ele e uma colega de trabalho dele da rádio para recriar um trechinho, uma cena dessa novela que eles faziam, que era Direito de Nascer. E aí vocês vão ver como que era como que ele gravava, né, a radionovela. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Diga quem é e onde está. E ainda na Rádio Nacional, Paulo Gracindo integrou o elenco da versão original do programa Balança Mas Não Cai, em 1953. Balança Mas Não Cai é um programa icônico, né, porque ele começou no rádio e depois foi para a televisão, na própria Rede Globo, né, e ficou muito conhecido. E lá em Balança Mas Não Cai, ele fez aquele quadro icônico que era o Primo Pobre, Primo Rico, que já teve no próprio Balança Mas Não Cai, já teve em programas do Jô Soares, como Vivo Gordo, né? Teve também, acho que no Planeta dos Homens, se eu não me engano, e nos programas do Chico Anísio. Teve o Primo Pobre, Primo Rico, se eu não me engano, até chegou aí pro Zorra Total. Era um quadro bem icônico. E ele, o Paulo Gracindo, fazia o Primo Rico, e o Brandão Filho fazia o Primo Pobre. E aí eles sempre conversavam, iam falar, e o Primo Rico sempre botava assim a banca do que ele tem mais, que ele falava, ai primo, é preciso de uma ajuda sua. Aí o Primo Rico já falava, eu não posso, sabe, gastei com um sino gigantesco de ouro puro, gastei meu dinheiro, vou ficar te devendo essa. Então tinha umas coisas meio assim. Felizmente, primo, eu não posso fazer nada por você. Tô numa situação péssima, eu gastei $1 milhão com um sino que a minha mulher botou na capela do jardim aqui. $1 milhão por um sino? É, mas é um sino de ouro, né, primo? O Paulo Gracindo chegou a, como eu disse, repetir esse papel que ele fazia na rádio, ele repetiu na televisão, como vocês puderam ver aí. E aí, depois teve a estreia dele na televisão, que ele estreou na TV Globo, onde ele ficou até a sua morte. Ele foi um dos grandes nomes da TV Globo, e eu acho que ele foi dos primeiros atores a integrar o elenco da Globo, né? Tiveram alguns atores que estrearam ali na Globo, tipo a Iona Magalhães, né? E a gente vai ver agora no tópico Estreia na TV Globo. Paulo Gracindo começou a trabalhar na TV Globo no final da década de 60. Ele atuou nas primeiras novelas da emissora, como A Rainha Louca, em 1967, na qual atuou ao lado de seu filho Gracindo Júnior, e A Gata de Vison, de 1968. A Gata de Vison é uma novela que eu queria tanto assistir, mas foi de fragmentos, né? A novela não existe mais, infelizmente só existem imagens. Globo, já que vocês querem fazer remake, mete uma Gata de Vison aí, nem que seja na faixa das 11. Um beijo. Escritas, né, pela cubana Glória Magadán, que a Glória Magadán era a rainha dos dramalhões, do estilo de novela capa e espada, eram umas coisas bem assim.
Em seguida, ele trabalhou em A Próxima Atração, em 1970, de Walter Negrão, e O Cafona, em 1971, de Braulio Pedroso. Seu primeiro personagem de destaque foi o bicheiro Tucão, na novela Bandeira 2, em 1971, de Dias Gomes. Foi aqui, em Bandeira 2, que ele começou a grande parceria com o Dias Gomes, porque o Paulo Gracindo fez muitas novelas do Dias Gomes, como Bem Amado, que é o grande sucesso, que eu vou falar depois, fez Rock Santeiro, fez participação em Mandala, fez bastante coisa lá do Dias Gomes, e aqui em Bandeira 2 foi o primeiro trabalho. O Dias Gomes conta, depois vai até entrar em um trecho, o Dias Gomes conta que quando ele escreveu, a Globo ali, o povo queria que ele chamasse o Sérgio Cardoso pra fazer o Tucão, né, que era o bicheiro. Só que o Dias Gomes fala que ele começou a escrever já com a imagem do Paulo Gracindo na cabeça, com a voz do Paulo Gracindo já na cabeça, ele escreveu pra ele, né? E o povo na época desacreditava, porque ele fazia essas coisas de humor, então o povo não acreditava no potencial do Paulo Gracindo do drama, né? De fazer uma coisa mais dramática, um papel mais, assim, diferente do humor. Televisão, Paulo era, naquela época, o primo rico do Balança Mas Não Cai, fazia grande sucesso. E ninguém acreditava nele como ator dramático. Tanto que em 1972, quando eu escrevi a Bandeira 2, e eu fui ao Boni, ao Daniel, e disse que eu achava que o ator perfeito para fazer o protagonista da novela, o bicheiro Tucão, era Paulo Gracindo, eles ficaram muito espantados, porque o papel estava destinado a Sérgio Cardoso. O Tucão foi escrito para o Sérgio Cardoso? Não foi escrito para o Sérgio, porque quando eu estava escrevendo o papel, eu só via o Paulo Gracindo, só ouvia a voz dele. E aí a Globo quebrou a cara, porque o Paulo Gracindo fez Bandeira 2 e aí o povo viu, epa, calma lá. Esse aqui ele tem talento, ele tem um negócio ali. E aí, a partir daí, foram escalando o Paulo Gracindo pra tudo, gente. Na casa funerária. A polícia não vai manjar nunca. É meio fúnebre. Mas a barra pesada como tá, não tem outro jeito. Misturar bicho com defunto. Até que é bem bolado. A aclamação nacional, o grande sucesso mesmo do Paulo Gracindo veio 2 anos depois, em O Bem Amado, em 1973, que foi a primeira novela a cores do Brasil, vamos lembrar disso, escrita por Dias Gomes. Há uma trama, gente, que eu acho incrível, assim, porque o Bem Amado, né, o Bem Amado, no caso, é o próprio Dorico Paraguaçu, né, que é o Paulo Gracindo, que ele é um prefeito demagogo, ele se candidata, logo no primeiro capítulo você vê que tem uma pessoa morre, e o Dorico Paraguaçu percebe que essa pessoa está sendo levada para outra cidade, porque na cidade fictícia de Sucupira, né, que a história se passa ali na Bahia, lá em Sucupira não tinha cemitério. Aí ele pensa, bom, eu preciso me eleger. Então o que eu vou fazer? Eu vou prometer construir um cemitério para a cidade. Aí ele fez todo aquele discurso dele, porque o Dorico Paraguaçu ele é todo cheio de discurso, tem um linguajar maravilhoso. Conterrâneo de Sucupira! Essa cidade não pode continuar nessa situação! Né, vamos sair dos entretanto partipos finalmente, né, que ele tem... A gente ama os discursos do Dorico. E aí ele promete esse cemitério e ele consegue se eleger. Só que aí é que tá a questão. Ele é eleito e ninguém morre. E ele passa a novela inteira fazendo todos os tipos de absurdo possíveis e impossíveis para que alguém morra na cidade para ele conseguir inaugurar esse cemitério. Então ele vê que alguém tá doente, ele já fala, ó, a banda da cidade, já vão aí ensaiando a marcha fúnebre, que hoje vai ter inauguração de cemitério. Hoje alguém morre. Não morria. Então ele tentou de tudo, sabotar os outros, chamar matador, chamar todo Deus e mundo para tentar fazer com que alguém morresse na cidade para inaugurar o bendito cemitério. Lê do engano, né? Porque no final o Zeca Diabo, vivido pelo Lima Duarte, matou ele, né? Aí ele próprio inaugurou o cemitério que ele construiu, né? Prefeito! Dona Gisa, eu acho que eu tô chegando finalmente. Só tu, Odorico, mais ninguém podia merecer tão subida honra
qual de inaugurar este Campo Santo. Adeus, Odorico. Por conta do Bem Amado, né, o sucesso foi estrondoso. E ele chegou a receber o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Arte, né, a PCA. E em 1976 recebeu o prêmio Televisa, oferecido pela TV mexicana Televisa, por sua atuação como Odorico Paraguaçu na novela. E aí, né, o sucesso foi grandioso, tipo, por muitos anos foi lembrado, quando teve reprise da novela e tudo mais. Depois teve até um spin-off que a gente vai falar daqui a pouco. E ainda sobre o Bem Amado, eu vou inserir aqui um trechinho do linguajar maravilhoso de Odorico Paraguaçu, que é uma coisa assim, um momento de apreciação nesse episódio. Vamos ter uma conversação. Vamos deixar-os, entretanto, e vamos direto aos finalmente. Vamos botar de lado os Ora Veja e os Vir Santíssime e vamos direto pro negócio seguinte. Sujeito de duas caras, é um bifacial. Eu não gosto de gente assim nas minhas hostes. É como dizia Xerxes. Eu prefiro conquistar inimigos a viver rodeado de falsos amigos. E como disse Victor Hugo, figura basilar da literatura francesa, o progresso só é obtido à custa da ousadia. É a ousadia que empurra o mundo para frente. E é para frentemente, ousadisticamente, que eu estou empurrando o progresso por dentro desse município. Uma curiosidade aqui é que com o sucesso de O Bem Amado, provavelmente eles devem ter gravado, quando foi ao ar o último capítulo, eles já deviam ter terminado a novela já tinha um tempo, né? Porque o sucesso foi tão grande que estava sendo disputado por todo mundo. O Odorico Paraguaçu é ótimo, tá vendo? O Paulo Gracindo estava sendo disputado por vários autores para entrar nas suas novelas, né? E aí, era uma novela das 10, Bem Amado. Na sexta-feira foi ao ar o último capítulo do Bem Amado. Na segunda, ele já estava em Os Ossos do Barão, que foi a novela substituta. Então, já chamaram ele para fazer outra. Então, acabou uma novela, ele já entrou em outra. Lima Duarte também entrou em Os Ossos do Barão. E fizeram os dois, essa novela, seguida do Bem Amado. Então, tipo, você vê como gostaram mesmo. E o Bem Amado, inclusive, foi a primeira novela do Lima Duarte na Globo. Foi a partir daí que o povo gostou do Lima Duarte lá na Globo. Queria só fazer uma participação e ele ficou a novela inteira, né? Dias Gomes e Paulo Gracindo já haviam trabalhado juntos no teatro na primeira montagem de O Santo Inquérito e na televisão em teleteatros da TV Rio. Ainda na década de 70, ele fez um outro grande sucesso, que foi O Casarão, em 1976, de Lauro César Muniz, em que ele e seu filho Gracindo Júnior viveram o mesmo personagem, que era o João Maciel. Então a novela era passada em 3 fases, né? Tinha várias fases, e aí a primeira fase do João Maciel jovem era o Gracindo Júnior, que era o filho dele. Depois vinha o Paulo Gracindo na fase ali meio termo adulta, e já mais velho, ainda o Paulo Gracindo, mais envelhecido. E foi um grande sucesso. Eu torço pra ter sobrado alguma coisa dessa novela pra vir no Globoplay, que eu quero muito assistir O Casarão. Se vir de fragmentos, eu não sei o que eu faço, porque Os Ossos do Barão também queria ver, não sobrou nada, né? Foi o único amor da minha vida. Eu só tenho uma única vida e ela ainda existe. Depois disso, né, de O Casarão, os dois voltariam a trabalhar juntos em Araponga, no caso, o Dias Gomes e o Paulo Gracindo, né? Foi em 1990. O Gracindo Júnior, inclusive, o filho do Paulo Gracindo, trabalhou com ele também o Bem Amado. O Gracindo Júnior era um vilão também lá, né? Porque o Bem Amado ele era protagonista vilão da novela, né? O Odorico Paraguaçu. E aí, com todo o sucesso de O Bem Amado, a gente vai entrar no tópico O Bem Amado, a série. Porque sim, teve a série do Bem Amado 7 anos depois da novela. Após o sucesso de O Bem Amado, que transformou o ator em um ícone da TV, seguiu-se o trabalho em outra produção da Globo que marcou a época, Gabriela. Aqui a gente vai fazer toda uma linha do tempo. Em 1975, onde ele interpretou, né, o Coronel Ramiro Bastos, que no remake de 2012, quem viveu o personagem foi o Antônio Fagundes, né? Por conta de Gabriela, ele ganhou o grande prêmio concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, né? E até o final da década de 70, ele fez outros trabalhos, como Sinal de Alerta, também de Dias Gomes, e Pai Herói de Janete Claire. Janete Claire, esposa de Dias Gomes. Inclusive, preciso trazer autores aqui no Arquivo Especial. Em
1980, como resultado do sucesso de O Bem Amado, a Globo levou ao ar o seriado homônimo, né, O Bem Amado, escrito pelo próprio Dias Gomes e mais uma vez com Paulo Gracindo no papel de Odorico Paraguaçu. Só que aí você pensa, tá, mas ele não morreu no final da novela, no último capítulo, inaugurou o cemitério? Como que ele volta como Odorico Paraguaçu na série? Pois bem, inclusive eu também quero que O Bem Amado, a série, seja completa para entrar no Globoplay. Um beijo, Rede Globo. O que aconteceu? Como o sucesso do personagem foi grande, eles fizeram a série, não tinha como fazer a série sem o Odorico. Então eles tiveram a brilhante ideia de ressuscitar o Odorico Paraguaçu no primeiro episódio. Sim, a série abre com a ressurreição do Odorico Paraguaçu. De tão imortalizado que foi o personagem literalmente, e fizeram isso. Ainda na década de 80, o Paulo Gracindo apresentou um programa de auditório que chamava 8800, né, ao lado de Silvia Falkenburg, e em seguida atuou nas novelas Roque Santeiro, novamente de Dias Gomes, onde ele viveu o Padre Hipólito. Já falou com alguém aqui na cidade, conhecido? Falei com muita gente, mas conhecido, o senhor é o primeiro. Depois disso, ele fez Hipertensão, de Ivani Ribeiro, ele fez uma participação. E também fez uma participação em Mandala, de Dias Gomes, também em 1987. Já na década de 90, Paulo Gracindo voltou a viver um personagem que caiu no gosto popular, o Betinho, que era marido da vilã Laurinha Figueroa, né? Vivida pela Glória Menezes em Rainha da Sucata. Esse personagem também ficou marcado pelo bordão Coisas de Laurinha. Sempre que a Laurinha aprontava alguma, falava alguma coisa, ele falava, ai, coisas de Laurinha. Laurinha, eu sinto até um certo constrangimento. Hostess de boate? Imagina, meu querido. Eu jamais aceitaria uma coisa dessas. Então não estou entendendo. Nós não temos nada a dar a essa mulher. Aliás, nem precisamos, né? Porque uma pessoa que acha que eu posso ser hostess de uma boate, de uma casa de show, sei lá como é que ela chama essa sucata, não merece crédito, está completamente fora da realidade, é uma louca. E pretensiosa, né? Mas só que ele fez uma rápida participação porque a Laurinha mata o personagem dele na novela, vou te contar, viu? Ele já tava também até mais de idade, né? A partir daí, de Rainha da Sucata, a saúde dele vai começando a gravar e a gente vai falar disso depois. Nos anos seguintes, atuou em novelas como Vamp, onde ele viveu o Cachorrão, o Vampiro Cachorrão. Muita gente deve lembrar dele. Finalmente, Jurandir. Finalmente! Sua última aparição na televisão, né, depois de Araponga, depois de Rainha da Sucata, Vamp, Mulher de Areia, foi na minissérie Agosto, adaptada do romance de Rubem Fonseca por Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, no papel de Emílio, né? Sabe quantos anos tinha o Verdi quando compôs o Falstaff? 80 anos, meu jovem. O Paulo Gracindo já em Agosto, né, na minissérie Agosto, ele já não estava com a saúde muito boa. A Agosto é de 1993. E ali ele já começou a ter algumas complicações de saúde e ele já estava bem debilitado. Ele já tinha mais dificuldade, as coisas, ele não se locomovia muito bem, né? E a visão dele tava ficando meio deteriorada. Ele não conseguia enxergar muito bem já naquela fase. Já tava já com seus 80 e poucos anos. Só que com a genialidade, o talento dele, você não percebia isso. Você via ele ali fazendo a cena perfeitamente. E tipo, você não percebia que ele tava com a saúde debilitada, que ele tava com dificuldade pra enxergar. Porque ele tava dando tudo de si ali, ele tava entregando como sempre fez. Reconhecido, né, por seu trabalho no teatro, na TV e no rádio, Paulo Gracindo trabalhou em mais de 20 filmes, alguns marcantes como A Falecida, de 1965, ao lado de Fernanda Montenegro, Terra em Transe, em 1967, e Cara a Cara, em 1967 também. O que ele me fez, eu não perdoo nunca. Alguma maldade? Pior que maldade. Como eu disse, Agosto foi seu último trabalho na televisão. E aí, a sua saúde começou a deteriorar. E aí a gente vai comentar isso no último tópico, que é vida pessoal e morte.
Paulo Gracindo foi casado por 53 anos, né, com Dulce Xavier da Silva Gracindo. Ele tinha 4 filhos, o ator Gracindo Júnior, como eu já tinha comentado, Lucila, Lenora e Teresa. Ele também foi avô dos atores Gabriel Gracindo, Pedro Gracindo e Daniela Duarte. Paulo Gracindo faleceu na madrugada do dia 4 de setembro de 1995 no Hospital Samaritano em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator tinha um câncer na próstata e estava internado desde 27 de agosto de 1995. O adeus a Paulo Gracindo, o grande mestre que deu vida a personagens inesquecíveis, morreu de madrugada no Rio com 84 anos. O hospital informou na época que no início do ano de 1995, Paulo Gracindo esteve internado para tratar da doença. Seu filho Gracindo Júnior disse que seu pai chegou a se submeter a uma cirurgia para conter o câncer entre maio e junho daquele mesmo ano. Segundo o médico dele, o oncologista e especialista em tratamento de câncer Rafael Salek, a morte ocorreu às 2h28 da manhã. No momento em que morreu, Paulo estava cercado da sua família, acompanhado dos filhos, num quarto particular. 3 anos antes de sua morte, né, como eu havia comentado, a partir dali, antes de Mulheres de Areia, ali Paulo Gracindo começou a sofrer do mal de Alzheimer, doença degenerativa do sistema nervoso, e nos últimos meses de vida ele já não reconhecia mais ninguém. Não é o sucesso do meu pai a coisa que mais me faz admirá-lo, mas sim a dignidade e o carinho com que ele exercia a sua profissão. E aí, após sua morte, né, vítima desse câncer, por complicações do câncer na próstata, né, aos 84 anos, Paulo Gracindo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E essa foi a história de Paulo Gracindo, né, que desde sempre quis seguir essa carreira no teatro, sempre quis se dedicar às artes, se dedicou brilhantemente, fez obras incríveis, coisas que ficarão no imaginário popular, no imaginário de todos os brasileiros para sempre, gerações após gerações. Eu gosto muito dele, ele foi um ator assim incrível em tudo que se propõe a fazer. Inclusive eu falei do Odorico Paraguaçu, ele foi construído como vilão, né? Ele fazia coisas terríveis, mas o carisma do Paulo Gracindo e as palhaçadas do Odorico Paraguaçu faziam eu gostar muito dele. Nossa, eu ria horrores com o Odorico Paraguaçu. Então, e você vê que ele foi até o fim, né? Tipo, anos antes dele falecer, 2 anos antes, ele ainda tava fazendo, querendo trabalhar, mesmo já não reconhecendo as pessoas, com a visão prejudicada, tudo, ele continuava ali. Se você chegou até aqui, não se esqueça, né, de seguir na página do Arquivo Especial, no Twitter, que todo dia tem uma thread. Ainda vou trazer uma thread só sobre o Bem Amado, também sobre a carreira do Paulo Gracindo. Eu falo de tudo um pouco lá nas threads, né? E se inscreva no canal, deixem um like de vocês, ativem o sininho, que em breve, não vou dar datas, a gente volta aí com mais vídeos e também com arquivo especial, que eu já expliquei que a minha situação aqui tá complicada para poder conciliar tudo. Então, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, há de querer, axé pra todo mundo. E Paulo Gracindo, você foi um ícone, descanse em paz.